No nosso primeiro capítulo, vimos as sementes da crise serem plantadas, o desgaste moral da igreja, a utopia terrestre de Joaquim de Fiore e a autonomia funcional concedida pela reforma. O sagrado foi erodido por dentro, mas agora o Ocidente fará algo inédito. Ele irá ativamente expulsar Deus do centro do seu universo intelectual. Este é o capítulo 2 da série A Derrocada do Sagrado. Esse é o assalto da razão. A partir dos séculos 17 e 18, não se trata mais de tentar reformar a fé, mas sim de substituí-la. É o momento em que a autoridade do Papa e da revelação é suplantada pela autoridade da razão humana. Vamos mergulhar em um mundo onde um homem, sentado em seu quarto, decide que a fundação de todo conhecimento não é Deus, mas ele mesmo. Penso, logo existo, de Descartes. Você verá como a filosofia do racionalismo ao empirismo conquistou sua autonomia, estabelecendo o homem autossuficiente como novo critério da verdade. A razão se torna um novo Deus, e a fé agora precisa se justificar perante ela. Ela se retira para a esfera privada, tornando-se, no máximo, uma opinião. E é nessa época que nasce a ideia de um Deus relojoeiro, distante e indiferente. Se você quer entender como o conhecimento e a moralidade se divorciaram da transcendência, esse é o episódio. O assalto da razão começa agora. O período compreendido entre os séculos 17 e 19 representa a consolidação histórica do secularismo, caracterizado pela transição da autoridade da revelação para o primado da razão humana. Esse não foi um processo passivo, mas sim um assalto deliberado contra o paradigma da Civitas Dei, resultando na subversão política do poder eclesiástico e no diagnóstico filosófico da crise ética do Ocidente. Essa segunda análise demonstra como a autonomia funcional, concedida inicialmente por motivos teológicos na Reforma Protestante, foi elevada a um princípio ontológico de soberania, culminando na separação radical entre Igreja e Estado e na emergência do niilismo. A subversão política e filosófica que domina os séculos 17 e 19 possui raízes na crise teológica e institucional prévia. A dissolução do paradigma da Civitas Dei, onde o cristianismo era o princípio organizador da vida social, não ocorreu de forma abrupta, mas sim através de um movimento paradoxal iniciado na própria fé. O ponto de partida teológico reside na Reforma Protestante, que ao buscar a purificação da fé das impurezas mundanas, a simonia, a corrupção e o excessivo envolvimento da Igreja Católica com o poder temporal, introduziu a doutrina dos dois reinos, o reino de Deus e o reino secular. Essa doutrina isolou a esfera secular e, crucialmente, lhe concedeu autonomia funcional nas áreas política e econômica. A separação das esferas, que originalmente visava proteger o sagrado, transformou-se no principal motor do secularismo. Ao desautorizar o cristianismo de intermediar e estruturar o mundo secular, a reforma limitou a fé, a consciência privada e a moralidade interna. Essa autonomia funcional, inicialmente um artifício teológico, estabeleceu um precedente em que o iluminismo exploraria ao máximo, mudando o foco de uma separação de esferas por desígnio divino para a supremacia da esfera secular, que não precisava de desígnio divino. A autonomia funcional forneceu a rampa de lançamento para a filosofia moderna, que a partir do século XV marcou a transição do pensamento medieval para o antropocêntrico e racionalista. O conhecimento deixou de ser primariamente baseado na revelação e na tradição eclesiástica. Duas correntes filosóficas foram cruciais para esse novo centro de gravidade: o racionalismo, associando o conhecimento à razão, a priori, e o empirismo, baseando na experiência, a posteriori. Ambas as correntes, representadas por pensadores como René Descartes, o racionalismo, e John Locke, o empirismo, estabeleceram a razão humana como o árbitro final da verdade. O filósofo inglês John Locke atacou duramente a teoria do direito divino dos reis, pela qual a Igreja garantia a autoridade absoluta do monarca. Esse ataque foi fundamental, pois transferiu a fonte da autoridade política da vontade divina para o contrato social, fundamentado na razão e nos direitos inerentes ao indivíduo. A autoridade, portanto, passava a emanar do humano, não mais do transcendente. O iluminismo dos séculos XVII e século XVIII não apenas adotou uma autonomia secular, mas a elevou a um princípio explícito de organização social. Esse movimento deslocou formalmente o centro da autoridade da revelação eclesiástica para a razão individual, a ciência e o empirismo. O movimento iluminista defendia a valorização da razão, a ciência como principal causa do progresso, a liberdade humana e a tolerância. Sua agenda era clara e multifacetada. Era marcadamente anticlerical, anti-absolutista, defensor da liberdade religiosa, econômica e política. Pensadores como Voltaire, um exímio defensor das liberdades, opunham-se ao absolutismo e propunham a monarquia parlamentar e a separação total entre Estado e Igreja. Voltaire foi um dos primeiros defensores explícitos do Estado laico.
argumentando que a história guiada pela razão conduziria a sociedade a melhores situações. A teologia secular substituiu a escatologia cristã pela utopia de progresso terrestre, tornando a fé redundante na esfera pública. Ao defender a separação formal, o iluminismo confinou a religião à esfera privada, tornando-se o precursor intelectual direto do relativismo. A religião, despojada de sua função estruturante, foi reduzida a uma questão de foro íntimo. A implicação mais profunda do iluminismo foi a redefinição da fonte da moralidade. Immanuel Kant, um dos grandes nomes do movimento, definiu o iluminismo como a saída da menoridade, a coragem de usar o próprio entendimento. A autonomia kantiana significa a capacidade de um indivíduo agir de acordo com as leis morais ditadas pela própria razão, desvinculadas da heteronomia, leis externas como as religiosas. No modelo da Civitas Dei, a lei moral provinha de uma fonte transcendente. O iluminismo, ao proclamar a autonomia, internalizou a fonte da moralidade. O indivíduo não apenas julga a verdade, mas cria a lei moral, o que se torna a base filosófica fundamental para o relativismo ético e existencial subsequente. A ética moderna se torna assim um projeto de autoinvenção, um desmantelamento total da estrutura moral cristã que seria diagnosticado por Nietzsche. A tradução dos ideais iluministas de separação em ação política concreta foi amplamente catalisada por vetores institucionais, sendo a maçonaria um agente crucial na secularização política e cultural, promovendo ativamente o anticlericalismo e os ideais liberais. O projeto de separação igreja-estado não foi uma consequência natural ou um processo neutro, mas sim um esforço militante. O clero católico, na época, expressava receio de que os ideais emanados de um mundo francês ilustrado pudessem gerar experiências revolucionárias e a perda do poder temporal. Os maçons atuaram como magistério secular substituto. Eles utilizaram a imprensa, a política parlamentar e as associações filantrópicas para combater os privilégios do catolicismo. No Brasil, no século XIX, o anticlericalismo maçônico esteve intrinsecamente ligado ao ideário liberal e cientificista da elite intelectual e política. O foco principal da ação secularizadora foi o desmantelamento das funções sociais da igreja e a sua base econômica, culminando na expoliação dos direitos e propriedades da igreja. Primeiro, a laicização da educação. A maçonaria via na educação o principal campo de batalha, buscando desmantelar o poder da igreja através da promoção do ensino laico para esclarecer o espírito humano. No Brasil, essa defesa do ensino laico opôs-se à obrigatoriedade do ensino religioso. Segundo, o desmantelamento do monopólio social. A igreja detinha historicamente o monopólio sobre os ritos de passagem. Os movimentos liberais, com forte influência maçônica, lutaram pela transferência da competência sobre certidões de nascimento, óbito e casamento para o Estado. Ao perder o controle sobre o nascimento e a morte, a igreja foi desqualificada do seu papel como organizadora da vida social, reduzindo-a a uma instituição de caráter meramente espiritual e privado. Terceiro, ataque ao poder temporal, a desamortização. Na Europa, o ataque à base material da igreja foi severo. Na unificação italiana, o Risorgimento, por exemplo, o confisco de bens eclesiásticos e a laicização do Estado foram centrais. O Papa Leão XII considerou a maçonaria a principal inimiga da igreja e da ordem social naquele contexto. Na Espanha, o século XIX foi marcado pelo processo da desamortização, que resultou na perda maciça de propriedades da igreja e no enfraquecimento da proteção estatal. A remoção da base material e da autoridade sobre os ritos de passagem foi uma estratégia política calculada para confinar a religião à esfera íntima, cumprindo a agenda de confinamento estabelecida pelo Iluminismo. A Revolução Francesa, em 1789, representa a manifestação política em larga escala e o clímax do anticlericalismo, validando o movimento radical de laicidade que serviria de precedente para ideologias subsequentes. Inicialmente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, garantia a liberdade de manifestação religiosa desde que não atrapalhasse a ordem pública. Contudo, a Revolução rapidamente impôs um controle estatal sobre a Igreja através da Constituição Civil do Clero, em 1790, exigindo fidelidade à nação e à Constituição. O processo de descristianização, especialmente durante o Terror, foi marcado por grande violência e anticristianismo. A Revolução buscou abolir e substituir a monarquia, a aristocracia e a Igreja
seja por uma república democrática secular radical. O ponto mais extremo foi a tentativa de substituição da fé tradicional pelo culto do Ser Supremo, o Templo da Razão. O culto da razão, em particular, foi um movimento ateísta e anticlerical explícito que visava erradicar o cristianismo da sociedade francesa. Embora a Revolução tenha falhado em erradicar totalmente o cristianismo, ela estabeleceu um modelo radical de separação e perseguição. A Revolução operou como um agente de catálise para estilos de pensamento e ação política posteriores. A herança mais sombria do laicismo revolucionário foi a sua influência direta sobre as ideologias totalitárias, como o comunismo. A política do jacobinismo, que buscava um poder ilimitado e total, dominando o homem tanto na sua vida pública quanto na privada, foi resgatada pelo bolchevismo e o neodespotismo stalinista, ou o totalitarismo igualitarista. O iluminismo havia postulado que a razão levaria inevitavelmente à liberdade. Contudo, a Revolução Francesa demonstrou que a ausência de Deus e a anulação da autoridade transcendente foram preenchidas não pela liberdade plena, mas por novas formas de tirania e coerção ideológica. O movimento francês de laicidade avançou em direção a uma concepção republicana estrita, rejeitando qualquer vínculo de cooperação com grupos religiosos. O secularismo do século XIX não resultou na eliminação da necessidade humana pelo sagrado, mas sim na transferência da esfera divina e eclesiástica para o domínio político e nacional. O vácuo de autoridade transcendente foi preenchido por um novo ideal unificador: a nação. No século XIX, o Estado continuou a laicizar as instituições e a impor entraves à Igreja. O Estado praticou de forma draconiana o direito de inspeção e consentimento à ordenação dos bispos, resultando, na Itália, em metade das dioceses sem bispos em 1864. Enquanto o Papa endurecia sua posição, como a condenação dos 80 erros nos sílabos em 1864 e a afirmação da infabilidade papal em 1870, a nação e o Estado-nação eram ativamente sacralizados. Eles deviam ganhar legitimidade histórica e ser colocados, para além das ações cotidianas, em uma esfera religiosa. A nação passou a ser defendida como uma entidade fechada, una e holística, exigindo uma devoção quase religiosa dos cidadãos. Esse novo culto cívico venerava figuras históricas não apenas por suas realizações, mas como mártires nacionais cujos sacrifícios teriam libertado a nação. A referência a Jesus é notável na veneração a figuras como Jean Hus, na Boêmia, ou Joana d'Arc, na França, que foram incorporados à metanarrativa nacional como símbolos sacros da identidade política. A evolução das doutrinas liberais durante o século XIX levou a uma série de batalhas institucionais que progressivamente isolaram a Igreja. Esse conjunto de ações culminou no estabelecimento de leis de separação Estado e Igreja em diversos países europeus, por exemplo, em Portugal em 1911, solidificando a marginalização da fé da esfera pública. O ápice filosófico de todo o processo de secularização dos séculos 17 a 19 foi o diagnóstico de Nietzsche: a morte de Deus. Essa não foi uma declaração de desejo, mas a constatação filosófica do secularismo cultural e social consumado pela primazia da razão e pelas revoluções políticas. Nietzsche percebeu que a cultura ocidental ao longo dos séculos havia utilizado a razão e a ciência para solapar os fundamentos metafísicos que davam sustentação à própria civilização cristã. O Deus que servia como garantia da verdade, lei e ordem havia sido destruído pela lógica interna da cultura que ele próprio havia se inspirado. Nietzsche desenvolveu uma crítica radical à moralidade cristã, vendo-a como uma sintomatologia de fraqueza. Ele argumentava que essa moralidade consolidada na Idade Média representava uma inversão de valores, uma moralidade de ressentimento que negava o corpo, a terra e os desejos. Em suas palavras, o cristianismo seria a revolta de tudo que rasteja pelo chão contra aquilo que tem altura. O objetivo da crítica nietzschiana era a transvaloração dos valores morais. Através de um exercício genealógico, o indivíduo deveria analisar a origem dos valores morais para identificar aqueles que enfraquecem o ser humano e, a partir daí, criar novos valores, buscando o fortalecimento e a ascensão do indivíduo, o Übermensch. O colapso da verdade absoluta, cuja sustentação provinha da fé, resultou em um inevitável vácuo existencial e ético. A ausência de fundamentos transcendentes levou ao niilismo, a crença de que a vida carece de sentido, propósito ou valor intrínseco. Esse vácuo existencial é o grande legado do assalto da razão. A morte de Deus, na visão nietzschiana, seria posteriormente preenchido pelas ideologias políticas totalitárias e pelo relativismo intelectual.
Embora o próprio Nietzsche rejeitasse o niilismo, ele previu e descreveu a crise de sentido que caracterizaria o século seguinte. A profundidade da crise nietzschiana só se tornou ressonante porque o próprio cristianismo institucional, devido à sua busca por poder temporal e sua corrupção interna, simonia, crise de autoridade, falhas morais, conforme detalhado no vídeo anterior, já havia perdido credibilidade moral para responder à razão. O diagnóstico da morte de Deus, portanto, foi a revelação de uma falência cultural e institucional prévia. O período que se estende do Iluminismo, século XVII, ao diagnóstico nietzschiano, século XIX, é a história da consumação da autonomia. A autonomia religiosa de Lutero foi metodologicamente transformada em soberania da razão, o Iluminismo, e em seguida institucionalizada por meio da subversão política, a maçonaria, a Revolução Francesa, para estabelecer o Estado laico. A subversão política, ao confinar a fé à esfera privada e ao sacralizar o Estado-nação, resultou no niilismo ético. O vácuo de fé e a ética, combinado com o precedente do modelo radical de perseguição do jacobinismo, preparou o palco para as catástrofes modernas. A sociedade ocidental, desprovida de sua âncora transcendente, tornou-se vulnerável a ideologias de salvação secular, como o comunismo, que buscou a erradicação da religião em favor de um sistema de salvação totalitário e terrestre. O assalto da razão, embora visasse a liberdade individual, paradoxalmente abriu a porta para novas formas de coerção e tirania desprovidas de ética transcendente. O século XIX, com seu avanço na laicização e a declaração da morte de Deus, é a ponte histórica e filosófica que explica o colapso das metanarrativas no século XX. Chegamos ao fim da segunda fase. A filosofia cumpriu a sua missão. O intelecto humano foi declarado maior de idade, independente da tutela divina. A razão venceu o seu assalto. No século XVIII, o conhecimento já não precisava de Deus para existir. Mas a vitória da razão criou um problema. Se o homem é a fonte da verdade, ele é consequentemente a fonte de toda lei, de toda moralidade e de toda a ordem social. A autonomia da razão que vimos nesse episódio é apenas a preparação para a fase mais violenta da nossa derrocada. O que acontece quando o homem decide levar essa autonomia para as ruas e para os palácios? O assalto da razão acabou. Agora a guerra se move para a sociedade. Não perca o nosso próximo vídeo. E se você ainda não viu, volte ao capítulo 1 para entender as sementes dessa crise. Curta, comente e assine o canal. Até mais.